Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar aqui continuidade ao nosso projeto, a nossa demo, né? Estamos criando um pipeline aqui resiliente para que ele possa, de certa forma, fazer a ingestão de algumas tabelas de forma dinâmica e também baseado aí em metadados, ok? Então a gente parou aqui na configuração do nosso runtime de integração, ou seja, ele vai conectar aqui com um banco de dados local que está rodando aqui no meu notebook e vai levar os dados aqui para o Azure, ok? Nós paramos aqui neste ponto onde fizemos a conexão com o banco de metadados, né? O banco de metadados, esse que está aqui, por enquanto a gente tem aqui 4 linhas de metadados. Então, a partir de agora, nós vamos criar o nosso dataset, o nosso linked service para fazer a conexão com o banco local, ok? Lembrando que esse é um início, tá? Aqui do canal, aqui do assunto sobre da engenharia de dados. E posteriormente nós vamos converter essa lógica aqui para ferramentas open, tá? Usando aí o Apache Airflow, né? E o Spark para a gente ter uma noção melhor, explorar melhor as possibilidades, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui, só revisando, os nossos runtimes, então o default do Azure e o nosso on-premise que vai conectar aqui com o meu banco de dados local. Vamos aqui criar o linked service, né? Aí eu vou pegar um SQL local. Eu já tinha deixado aqui o nome desse linked service já criado, né? Então o nome dele é sempre bom lembrar, né, que o nome do linked service, dos seus recursos aí, eles têm que indicar o propósito deles. Então é um linked service, é um SQL database do ambiente de dev e é on-premise, ok? A rede local. A partir daqui eu seleciono meu IR, né? Aqui eu vou colocar eu vou pegar aqui o nome do meu server, né? Então é importante eu frisar aqui que eu tentei usar o caminho, né, para deixar esses dados aqui todos criptografados dentro do Key Vault, né? Olha o exemplo aqui. Mas como a minha conta da Pluralsight, por algum motivo, eu não consegui integrar o Azure com o Key Vault. Então vamos fazer assim manual. Não vai ser um problema para demo, ok? Então eu vou deixar aqui, eu vou pegar aqui o server, né? O server name. Vou colocar ele aqui, então eu vou pegar o banco de dados, que é o Advent Work. A autenticação, vou deixar essa normal. O username, deixei ele aqui do lado. Então, eu vou pegar a senha, autenticação. E vamos fazer um teste aqui para ver se vai estar tudo certo. Aqui, como é uma demo, eu vou deixar aqui opcional, mas aí você vê isso no seu ambiente, tá? Caso seja um ambiente real. Como eu gosto de dizer, a única semelhança entre uma demo, né, ou um Hello World e um ambiente de produção real é que eles usam a mesma ferramenta. O resto é tudo diferente, tá, pessoal? Então vamos fazer o nosso teste aqui de conexão. A gente vê aí se vai funcionar. Então aqui funcionou, né? Ou seja, o Azure está se comunicando com o meu banco local, tá? Então é aqui que é o pulo do gato, tá, pessoal? Então nesse linked service aqui eu vou criar alguns parâmetros, né? Então se vocês prestarem atenção aqui, ó, no banco de dados aqui de metadados, eu deixei o esquema, ó,
tem o esquema aqui e tem a tabela. Então, esse parâmetro aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um esquema, né? Esquema, name, aí vamos adicionar um outro, né? Para tabela, table name. Então a gente deixa esses dois parâmetros, tá? Você poderia colocar aqui nesses parâmetros toda essa configuração aqui e consumir via metadados, ok? Então, por exemplo, você tem lá mais de um banco ou mais de uma instância de SQL Server, né? Para propósito diferente, então você criaria apenas um linked service aqui com parâmetros dinâmicos, tá? Então você com esses parâmetros você vem buscar aqui no seu banco de metadados. Então, como a gente vê lá, tanto no livro Fundamentos da Engenharia de Dados, né, que você pode usar seus metadados para descobrir novas conexões ou novas fontes de dados, ou também você configurar novas conexões. Então, aqui seria um exemplo. É um exemplo válido, né? E usado até. Mas no nosso caso, vamos usar apenas um banco de dados, né, e esquemas diferentes, tabela diferente, ok? Então vamos criar aqui, uma vez que a nossa conexão deu bom, deu certo, né? Vamos esperar ela funcionar aqui e ela finalizar a criação e vamos criar o nosso dataset. Ok, funcionou, né? Vejam que está zero aqui. Então aqui tem um, porque tem um pipeline já, tem uma atividade do pipeline consumindo. E aqui a gente tem zero. Então a gente vai voltar lá no nosso pipeline, né, e vamos criar o nosso dataset. Então aqui é o new dataset. De novo, né, um SQL normal, não, ele não está no Azure, uma instância local. Beleza, eu tinha deixado o nome aqui também separado, um nome bacana para identificar essa conexão, né? Então, coloca aqui DS, DBSQL, server, né? E eu coloquei um nomezinho de source. Então, a gente vai pegar o nosso link de source aqui, ele já vai trazer as configurações, tá? Vejam que ele não tem nenhum nome de tabela, não tem nada, tá? Então, basicamente é isso, tá? Se eu for colocar manual, eu teria que colocar aqui, ó, esquema name e table name, tá? Então, vamos deixar tudo branco assim. É apenas isso. Vou dar OK aqui. Então, vejam que ele foi criado, e ele foi criado aqui com os dois parâmetros, ó. Vazio, mas ao clicar aqui, eu consigo adicionar, né, algumas expressões aqui. Então, vamos lá. Eu venho aqui em parâmetros, eu estou no mesmo dataset, tá? Então, eu vou criar dois novos parâmetros, então vamos colocar o mesmo esquema de nomes, tá? Para não se perder. Então, esquema, né? Name, eu vou colocar aqui, table, name. Então, com isso, né, os dois do tipo string, certo? Sem valor default. Então, se vocês quiserem, aí vai depender do seu ambiente também, mais uma vez, tá? Mas para essa demo sem o valor default, né? Vamos voltar aqui, ó. A gente volta aqui, o que que a gente faz? Então, esquema name, lá. Então, table name, ok? Então, para a gente ficar tudo aí dentro das boas práticas. Então, aí está configurado o nosso linked service dinâmico, tá? Vamos salvar aqui, né? Vamos dar o nosso commit aqui. Então, aí eu deixei habilitado lá no GitHub para colocar os nomes personalizados, mas não precisa agora, tá? Então vamos salvar aqui. Belezinha, pessoal. Então a gente tem aí o nosso linked service dinâmico configurado, ok? Um detalhe importante, esse é muito importante, eu estou usando aqui
o runtime auto-hospedado, né, do Azure, esse cara ele não é legal para usar no seu ambiente de produção, tá? Nem deve usar porque ele não aguenta, né? Além dele consumir muito recurso lá no seu servidor local. O que, que é ideal fazer aqui? É até recomendação da própria Microsoft, é você emparelhar a sua rede on-premise com a rede do Azure através de uma VNet, né? Então você faz uma rede virtual e parelha as duas, e a partir daí você consegue consumir real-time, near real-time, né? Replicar uma tabela aí transacional de acordo com a sua operação para o Azure, tá? Então, esse aqui não é o melhor caminho, isso é uma demo, tá, pessoal? Então, via o runtime auto-hospedado não seria uma boa ideia, tá? Ele é muito limitado. Ok, uma vez que nós criamos lá a nossa conexão com o banco local, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenvolver a lógica desse pipeline aqui, né? Então, a partir de agora, nós vamos chamar um switch aqui, colocar um. Ok, pessoal, com esse switch, né, nós vamos começar a construir a nossa lógica, lembrando, né, uma lógica bem simples, né. A ideia aqui é mostrar o controle de fluxo, tá? E também evitar o consumo desnecessário de recursos, tá? Legal. Para quem não é muito familiarizado com o ADF, vai perceber, né, vai descobrir, querendo ou não, que tanto o switch quanto o if condition aqui, ó, eles têm uma limitação. Eu não consigo chamar um switch dentro do if condition, né, em um case aqui. E eu também não consigo chamar um if dentro do switch, né, em um dos cases. E vice-versa, né? Eu não consigo chamar if dentro do switch e nem o switch dentro do if, né? Esse é o caso. Legal. Então a gente vai colocar mais uma condição aqui, né, para explorar a lógica. Então eu vou colocar aqui vale, né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui nesse switch, tá? Eu vou perguntar aqui né, um processo válido, né? É um processo válido. Então isso aqui ele vai melhorar bem a semântica, tá? Dentro das boas práticas, né? Quando a gente for ali monitorar ou verificar o que está acontecendo com o pipe, vocês vão ver com o pipeline, vocês vão ver como é bacaninha você ver, né, a execução de cada step do pipeline, aí você vai ver lá a nomenclatura das atividades uma após a outra, tudo fazendo sentido, tá? Elas meio que contando uma história ali, né? Então aqui dentro, né, para a gente validar a lógica, ver se está bacana, eu vou colocar aqui em apenas um. Opa, voltar aqui. Eu vou colocar aqui um weightzinho, né? Ok. Vou colocar um weight aqui, né? Para a gente validar a lógica, eu vou chamar ele de. Vou falar que não existe, né? Não existe processo. Não existe processo. Não existe. E esse aqui, vou colocar existe, tá? Ver, faz. Só para a gente ver a lógica funcionando. Existe. Beleza? Então vamos revisar aqui. Então a gente vai pegar ambiente, o ambiente e o, o parâmetro aqui, o nome do processo.
né? O lookup ele vai consultar na nossa base de metadados, né? Aí ele vai consultar na nossa base de metadados aqui, ó, se existe, né, esse processo nesse ambiente, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Então, a gente vai ver aqui também que a gente precisa construir uma expressão, né, e vai usar a saída desse lookup, ok? Vamos colocar uma expressãozinha bem simples aqui. Então, na nossa expressão, nós precisamos levar em consideração que esse parâmetro ele pode ser ou minúsculo ou maiúsculo, tá? Então, dentro da boa prática, nós precisamos prever isso, né? Então, a gente vai colocar um if aqui, certo? Vou colocar um ifzinho, descer ele aqui, ó, para ir organizando. Então, a gente vai chamar a função contains aqui, tá? Contains. Dentro dessa função contains, né, a gente vai chamar a toLower, né, a ela aqui. E dentro da toLower, nós vamos pegar o parâmetro do pipeline. Então, cadê os parâmetros? Isso aqui, process name, ok, tá? Então, ele vai vir aqui dentro da Laura. Opa, veio todo, né? Cara, esse e a então, aqui dentro contains, tá? Então, a gente vai ver se esse cara é igual à saída. Vamos pegar essa Laura aqui também, ó. Se ela é igual à saída do lookup, ok? Vamos colocar mais um aqui. Assim, ó. A gente e fecha. Aqui fecha com thanks. Ok. Aqui a gente vai chamar o saída da nossa atividade. Que vai trazer, que é o lookup, no caso. Então a gente vai colocar o nome do campo aqui. O nome do campo a ser avaliado aqui, da coluna, no caso, é o process name, certo? Esse cara aqui, esse cara aqui é o nosso contains. Beleza. E a partir daqui, então o que, que a gente vai avaliar a partir daqui? A partir daqui a gente vai avaliar esse cara, se for verdadeiro, ele vai ser um processo válido. Então, ele vai ter aqui válido. E se ele não for, ele vai ser default, ou seja, ele vai ser default, né? Defaultzinho aí, ele vai ser a saída padrão, certo? Então, como aqui, pelo menos agora, a, a expressão não apresentou um erro, a gente crê que está certo, certo? Então, mais uma vez, a gente vai receber um parâmetro aqui, né? Um valor nesse parâmetro. O nosso pipeline ele vai verificar qual ambiente ele está rodando, ele vai passar para esse lookup, que vai fazer a consulta no nosso banco de metadados. Ele vai trazer o retorno aqui, os parâmetros de configuração, de conexão, etc. Seja lá o que for que você está buscando aí no seu ambiente, de acordo com a sua necessidade. E ele vai avaliar aqui dentro dessa expressão. Então, se for verdadeiro, ele vai seguir o fluxo aqui. Se não, ele vai morrer aqui, tá? Eu vou mandar um commit de novo. Vamos salvar aqui. E vamos fazer um debugzinho para ver se ele vai dar, ó, sales, tudo maiúsculo, né? Primeira letra maiúscula e minúscula. Então, isso a gente tem que prever, tá? Vamos aguardar ele rodar aqui.
Beleza, ó. Ele está construindo aqui algo meio que semântico para a gente, tá? Então, a sua saída semântica, ó. Olha lá. Então, ele finalizou aqui. Então, como a gente pode ver, ó, como é bacana nomear, né, as atividades. Para quem a gente vai trabalhar com código aqui nesse canal, tá? Bem interessante. Então, ele está aqui, ó, obtendo, obter o ambiente, né? Obter ambiente, obter os parâmetros, né, do ambiente. Ele avalia se o processo é válido. O processo sendo válido, né, ele vai disparar um comando aqui, ok? Nesse momento, né, voltando aqui no nosso script, tá? E lembrando, eu não fiz nenhuma prévia disso aqui, tá? Eu tô fazendo tudo agora. Tô fazendo tudo agora aqui, na hora, né? Então a gente construiu esse dataset aqui também, certo? Deixa eu salvar aqui. Então a gente viu, a gente conseguiu, né, controlar o fluxo aqui. Ah, vamos testar outra opção, a gente sabe que vai dar certo, então eu vou colocar aqui, ó, xixi, eu vou colocar aqui asteriscos, né? Ele vai rodar. Então ele vai dar um erro ali, ó. Acredito que ele tem que dar um erro aqui. Se não der um erro aqui, ele vai dar um erro em outro lugar, mas isso também a gente pode tratar, tá? A gente pode tratar, a gente pode mandar uma saída default aí pro nosso banco de metadados e na hora que ele recebe essa saída, né, ele recebe ele pode fazer um parâmetro, ele recebe um parâmetro que não existe, né? E ele vai simplesmente trazer um parâmetro default que a gente possa configurar lá no nosso banco de metadados, ó. E deu um erro. Isso a gente pode tratar, tá? Mais para frente a gente vê. Então vamos continuar aqui na nossa lógica, tá? A partir de agora, a gente vai criar o outro pipeline, que seria esse cara aqui, ó. Então, se esse aqui é o orquestrador, então tem o de ingestão, tá? Então, esse pipeline aqui, a gente vai criar agora. Então, vamos supor que se você tivesse programando, então você criaria um novo arquivo, né, com uma nova lógica para ser importado dentro de um outro arquivo. Né? Então, é mais ou menos isso, tá? Mais para frente a gente vai ver isso no detalhe. Eu vou criar aqui um novo pipeline. Eu vou colocar o nome dele aqui, né? Conforme está aqui no script. Né? Então, nesse pipeline, eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Eu vou, eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Vou dar eu vou adicionar agora uma atividade chamar para executar um pipeline, né? Então é essa atividade aqui, ó. Vou executar um pipeline com ela. Esse carinha a gente vai mandar para o outro, tá? Vamos voltar aqui, ó. Percebam que eu tirei o nosso weight daqui. Eu vou jogar ele aqui, ó, para esse cara, tá? Então a gente vai seguir o mesmo caminho só para a gente ver, tá? Então eu vou salvar, vamos salvar, né? Salvar e eu vou fechar. Depois a gente volta nele, tá? Já já a gente volta nele. Ok. Ah, esse carinha aqui a gente precisa configurar. Então eu vou colocar aqui o nome bonitão nele aqui, ó, execute, né? Ah, execute, né? Vou colocar aqui run ingest. É isso aqui, tá? Ingestão. E aí, como parâmetro, né? Eu vou aqui no settings, já está marcado, né? Para aguardar, para chamar ele quando esse carinha aqui estiver completo.
Você pode fazer isso ou não, tá? Depende da sua necessidade. Então aqui, a partir desse momento, eu estou, né, criando aqui a execução de um pipeline. Então ele vai dizer assim, olha, se tudo der certo aqui e passar a lógica, ele vai chamar esse cara que vai executar esse pipeline aqui da ingestão, ok? Então vamos lá. Isso aqui. Nesse carinha aqui, eu preciso criar alguns parâmetros. Então, quais parâmetros eu preciso criar aqui dentro? Então, é o seguinte, nesse dataset aqui do banco local, a gente tem dois parâmetros aqui, ó, né? Então, tem o nome do esquema e o nome da tabela. E aqui no nosso lookup, ó, a gente retorna no nosso lookup, vamos ver, a gente retorna esses parâmetros. Então, ó, não retornou porque eu passei um parâmetro nada a ver ali. Mas ele vai retornar aqui no lookup, tá? E esses parâmetros que precisamos passar para esse cara. Então, para manter a mesma lógica e a gente não ficar inventando o nome, a gente vai criar nesse pipeline aqui, ó. Vamos deixar aqui por enquanto, tá? Então a gente vai criar aqui, ó, dois parâmetros novos. Então eu vou chamar mesmo esquema, tá? Esquema name. Eu vou colocar um outro para table name. Então são esses dois caras que eu passo para cá, né? Eu vou salvar, vou apertar Ctrl S aqui. Eu vou salvar, né? Salvei aqui as alterações que eu fiz, ó. Vou salvar aqui também essas alterações. Vou salvar também. Então, a partir de agora, a gente começa a criar a nossa lógica. Então, beleza? Aí, ao passo que eu clico aqui dentro desse pipeline, que vai chamar o nosso pipeline, né, de ingestão, ele me traz dois, né, campos dinâmicos, que foram os campos que a gente criaram. Que eu vou clicar, ó, pipeline e gestão. A gente criou aqui esses dois parâmetros, tá? Eu volto aqui no orquestrador, eu clico aqui em cima dele, é, do, da minha atividade que vai executar o próximo pipeline. Então eu venho aqui, ó, certo? Tá aqui, eu tenho o meu lookup, o resultado do meu lookup. Então o que eu preciso recuperar aqui, certo? Eu vou recuperar o esquema nele. Então eu cliquei aqui no esquema, então eu vou chamar aqui o meu banco de metadados. Então desse processo sales, eu tenho aqui o meu esquema, nesse caso, ó, é o DBO. Eu vou pegar aqui o nome dessa coluna, que é o que o VLOOKUP vai recuperar aqui para a gente. Olha lá. Então basta eu fazer isso. E aqui também eu preciso pegar o nome da tabela. Então qual vai ser a tabela? Essa aqui, né? Então eu pego a coluna que o VLOOKUP vai retornar para mim, certo? Aí a gente tem o nosso fluxo aqui configurado. Vamos ver? Certo? Vamos rodar agora para a gente. Ficou bacana? Então a gente vai rodar agora esse pipe, né? Agora ele vai com o nome correto. E vamos rodar. Vê. Olha lá. E rodou. Então a gente vê aqui que ele viu que tem um processo válido, ó, né? Que ele entrou nessa expressão aqui, ele entrou nesse case aqui.
A partir de agora, ele executou um pipeline, então ele tem um ID do pipeline. Ó, vocês estão vendo esse ID, a gente vai também mandar ele para o nosso banco de metadados, lá para aquela tabela que a gente criou, né? A Process Execution Log. Então vamos abrir esse pipeline, olha ele aqui. Então a gente viu que funcionou, certo? Então aqui é só uma atividade para trazer a mensagem, né? Então o nosso fluxo, a nossa lógica funcionou, pessoal. Então o que que a gente precisa fazer agora? Vamos deletar isso aqui e vamos trazer um lookup agora para a gente fazer uma query lá no nosso banco local, ok? Vou pegar um lookup aqui, ó. Vou pegar esse lookup, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Rapidão, query. Isso aqui é uma query. Source. Faço. Então, coloquei aqui query from source, tá? Agora vamos configurar esse cara, vamos selecionar o nosso dataset, qual que a gente pega? Source, né? E aqui, pessoal, aqui que é a mágica, ó. Então, o esquema name vai vir de qual? O parâmetro esquema name, né? A tabela vai vir de qual? Do parâmetro table name. Então, se vocês ainda estão na dúvida, eu vou aqui no geral, dentro do pipeline ingestion, certo? Eu criei aqui dois parâmetros, ó. Esses parâmetros eu preencho ele no orquestrador, que é o outro pipeline. No momento que eu executo ele, né, eu tenho aqui em settings, eu tenho os dois parâmetros que eu estou recebendo os valores do lookup, que por sua vez traz os dados aqui do meu banco de metadados. Então ele vai recuperar as informações que eu preciso para completar a conexão com o meu banco de dados local, ok? Vamos salvar aqui, vamos ver se dá bom, né? Vai que salvar aqui, eu vou salvar, salvei, agora eu preciso fazer a query. Então, esse aqui, aparentemente, olha lá, está conectado. Então, eu vou trazer uma tabela aqui. Então, eu venho aqui, ó, query. Nessa query, isolation read commit, tá? Read committed. Vamos fazer a nossa query aqui. Então, como eu estou pegando aqui, ó, eu estou indo nessa tabela, vamos... Não deixei nada pronto aqui, tá? Então vamos pegar ela aqui rapidão. Deixa eu ver se eu acesso ela aqui. É esse cara aqui. Cara, tem um acesso nele. Nesse banco eu não tenho acesso, tá? Nesse aqui, é esse cara aqui. Então, deixa eu fechar esses scripts aqui, ó. Deixa eu abrir um novo script aqui. Certo? Então, fazer pegar o nome da tabela onde que eu deixei aqui. Acho que é essa tabela aqui. Aqui. Opa.
SQL Server, né? Então, tá aqui, certo? 5 linhas. Vamos fazer a nossa query então aqui para ver se vai bater, né? Se vai dar certo. Então só basta nós copiarmos essa linhazinha simples aqui e colar aqui e aparentemente vai funcionar, tá? Então, vamos fazer o nosso debug aqui. Vamos salvar primeiro. E vamos fazer o debug. Opa, vamos do início, né? A partir do orquestrador. Então a gente vem aqui, vamos a partir do orquestrador, certo? Vamos aguardar o resultado. Enquanto roda aí, pessoal, a partir lá no próximo vídeo, nós creio que temos tempo de sobra para finalizar a parte da ingestão e vamos o copy, né? No próximo vídeo vamos configurar o copy, vamos copiar do banco local pro storage e depois vamos configurar o log de execução, né, que está no nosso banco de metadados, tá? Então é essa tabela aqui que vai receber o nosso log de execução. Aqui terminou, então a gente pode ver, ó, como fica bacaninha, né? Obter ambiente, obter parâmetros do ambiente. É um processo válido? Sim. Então, sendo um processo válido, ele chamou o próximo pipeline, a gente vai nele. Então, está aqui o nosso lookup, né? A nossa query. Então, vamos ver o resultado da query, né? E vamos conferir o nosso banco local. Então a gente vê que ele puxou 5 linhas, né? Sim. Aqui no caso, eu deixei apenas a primeira linha, tá? Então, a primeira linha tem um ID aqui, tem a key de 310, ó. Como vocês veem aqui, né? Que puxou certinho até o current key, né? Que é esse cara aqui. Aqui. Então a gente vê que ele puxou certinho todas as coisas pra caramba aqui do AdventWorks. Então funcionou. É só isso por hoje, tá, pessoal? E na próxima nós vamos configurar a cópia dos dados para o storage e também vamos configurar a tabela de log, né, de execução ali para a gente guardar o histórico, né, e ver quando ocorre algum erro. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.